Um ótimo dia para vocês, Marcelo Cardoso por aqui. Eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje a respeito dos dias normais. Assim, quase todos os dias nossos são dias normais, né? Quando a gente para pensar e você entra numa nova semana, você vai começar ali numa segunda-feira, e normalmente é o pior dia da semana, né? O dia ali que nós estamos mais desanimados, mais cansados. Mas a verdade é que em dias normais coisas incríveis já aconteceram na sua vida. E em dias normais coisas terríveis já aconteceram na sua vida também. Todo dia é um dia normal. E todo dia reserva coisas surpreendentes. Em qualquer dia uma coisa nova pode acontecer. Eu lembro de dias na minha vida onde eu fui dormir sem expectativa nenhuma e logo pela manhã, no primeiro minuto da manhã, houveram coisas que aconteceram que mudaram a minha vida naquele momento. Uma ligação que eu recebi, que já aconteceu comigo, de ser acordado de manhã com uma ligação que fez uma diferença incrível na minha vida, que mudou a minha vida naquele momento. De acordar e sentar na cama para levantar e ali, naquele momento, você ouvir uma voz como Deus falando para você uma frase, uma palavra que também mudou a minha vida naquele momento e isso literalmente mudou a minha vida mesmo. Hoje, muito do que eu sou tem a ver com esse momento, quando eu ouvi essa frase, que era Deus me falando daquele momento, num dia que eu acordei de manhã, num dia comum que eu acordei para trabalhar, e a hora que eu sentei na cama para levantar, veio isso ao meu ouvido. Então, existem dias que são incríveis. E o legal é que tudo é inesperado. Mesmo quando você tem uma expectativa muito grande para algo, você não consegue esperar, você não consegue saber exatamente o que vai acontecer, porque o futuro ele é incerto. Os dias, num primeiro momento, eles parecem que são todos iguais, mas a verdade é que cada dia pode trazer coisas incríveis para mim e para você. Então é importante que nós aprendamos a acordar de manhã todos os dias com grandes expectativas a respeito do que pode acontecer naquele dia, do que pode acontecer naquele momento. Nós precisamos viver o dia de hoje com mais intensidade, com mais vontade, com mais entrega. Nós precisamos estar 100% presentes naquilo que está acontecendo hoje, agora. Porque hoje, nesse momento, nesse dia que você está ouvindo esse vídeo, pode acontecer algo incrível na sua vida que vai mudar a sua situação atual completamente. E não seria algo surpreendente. Por quê? Porque todos os dias tem surpresas, todos os dias acontecem coisas novas. É que muitas vezes nós desvalorizamos as coisas novas que acontecem, mas Deus sempre traz coisas novas todos os dias para as nossas vidas. Eu quero trazer em cima desse conceito a história de Davi. Davi é uma história que todos conhecem, foi o maior rei da história de Israel, o rei responsável por conquistar todos os territórios que Israel ainda não havia conquistado. Davi, ele venceu todas as guerras que ele entrou, ele derrotou todos os inimigos que ele teve ao longo da vida dele, ele expandiu o território de Israel para a maior proporção que já houve na história. Foi o império mais poderoso na época dele, foi o império mais poderoso que Israel já teve até o dia de hoje. Na história de Davi tem uma coisa que eu sempre achei muito legal, porque ele era o mais novo de vários irmãos, numa família muito grande, e um dia o pai dele pede para ele levar o almoço para os irmãos que estavam ali no campo de batalha. Tinha uma guerra acontecendo, naquela época não existia TV, não existia transmissão, então ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo lá. Então a missão dele era levar comida para os seus irmãos, o almoço para os seus irmãos e também verificar para poder levar para o pai dele a informação de como seus irmãos estavam, se eles ainda estavam vivos, se eles estavam bem, se a guerra estava acontecendo, se eles ainda estavam lá acampados, o que estava acontecendo na prática. Era um menino adolescente de aproximadamente 15 anos, fazendo aquilo que o pai dele tinha pedido. Quando ele chega lá, tinha um soldado do exército adversário, né, dos filisteus, que era um povo antigo, um povo muito poderoso para as guerras, porque eles tinham a capacidade de produção de armas de metal, que naquela época era uma raridade ainda na história, e tinha um grande guerreiro lá, um gigante, um soldado com diz os historiadores que ele teria aproximadamente 2,80 m, 2,90 m de altura, de um povo que já tinha essa característica de grandes estaturas e foi um guerreiro que havia sido treinado desde a infância.
Ninguém teve coragem de enfrentar ele, ninguém teve coragem de lutar contra ele. A regra era simples: quem derrotasse esse guerreiro, Golias, venceria a guerra. Se Golias derrotasse o inimigo, os israelitas se tornariam escravos dos filisteus. E se um soldado de Israel derrotasse Golias, os filisteus se tornariam escravos de Israel. Ninguém mais precisaria lutar, era uma batalha única, homem a homem. E quando Davi olha aquela situação, ele fica revoltado totalmente com as coisas que Golias estava falando, e ele se dispõe a enfrentar. As pessoas falaram que ele estava louco, mas como ninguém mais tinha coragem de enfrentar aquele guerreiro, ele vai lá e enfrenta. E para quem conhece a história, sabe que ele tinha uma habilidade muito grande, né, para lançar as pedras, né, na funda dele, que era uma arma que você girava e soltava a pedra numa velocidade muito grande. Não existia revólver, mas é como se fosse um tiro naquela época, né? E ele simplesmente acerta a testa de Golias, e quando ele cai, Golias é derrotado por Davi, e Israel tem a vitória daquela guerra. Resumidamente, aquele dia era um dia normal na vida de Davi. Davi acordou de manhã, o pai dele pede para ele levar a comida para os irmãos, o almoço para os irmãos, e quando ele chega lá tinha um gigante de 2,80 m, 2,90 m de altura, disposto a enfrentar alguém, zombando do povo de Israel. Davi se revolta com aquela cena, escolhe as melhores pedras que ele achou, as mais lisas ali no riacho, se dispõe a lutar contra Golias, o pessoal deixa, e ele enfrenta Golias e derrota, e ali ele se torna o segundo homem mais importante de Israel na época. Ele vai morar no palácio e 15 anos depois ele se torna rei. De uma hora para outra, um menino que cuidava de ovelhas, um menino mais novo de vários irmãos, um menino que ninguém conhecia, um menino que a história não conhecia, se torna o maior rei da história de Israel em uma decisão. Quando ele viu um gigante, falou: vou enfrentar esse gigante. Essa palavra que eu tenho para você nesse dia. Qualquer gigante que aparecer hoje na sua frente, se levante e enfrente esse gigante. Não fuja do gigante. As outras pessoas podem estar fugindo dessa dificuldade, fugindo desse trabalho, fugindo desse problema, fugindo dessa coisa que de repente é uma coisa que vai dar muito trabalho, vai dar muita dificuldade, vai ser muito difícil de fazer. Enfrente esse gigante, porque o mundo ele vai seguir as pessoas que enfrentam e derrubam os gigantes. O mundo não segue pessoas que têm uma vida fácil. O mundo não está a fim de ter como referência pessoas que nasceram em berço de ouro e nunca precisaram se esforçar para nada na vida. O mundo não tem como referência pessoas que fogem das situações difíceis. Não, o mundo ele tem como referência pessoas que encaram de frente as situações difíceis, que passaram por situações muito difíceis na vida, mas que venceram. E é esse convite que eu tenho para você. Enfrente os seus gigantes de frente. Com certeza hoje tem um novo gigante para sua vida, e o que eu tenho para falar para você nesse dia: vai, enfrenta ele de frente, derruba esse gigante, porque Deus vai te ajudar a vencer, não só hoje, como em todos os dias da sua vida também. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, se você estiver ouvindo pelo podcast, deixa o seu curtir, me siga também e deixa algum comentário se você quiser algum novo assunto que eu trago também para vocês no próximo dia. Até mais, que Deus abençoe vocês, um abraço.